Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Tenha paciência com a graça de Deus. É a glória de hoje que Deus quer que a gente venha desenvolver em nossa vida. A paciência. Nem eu e nem você e nem quem está me ouvindo pode apressar Deus. Ninguém. Ele vai agir no seu tempo. Não queira apressar Deus. Ele vai agir no seu tempo. Tem pessoas muito impacientes com Deus. Por isso, nós estamos recebendo esse tema hoje. Tem muitas pessoas impacientes com a graça de Deus. Nervosas demais. Agitadas por demais. Puxa vida, eu estou na graça, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou louvando a Ele, mas está demorando muito a minha cura, a minha saúde, está demorando muito a transformação do fulano, o emprego acontecer, está demorando de acontecer a minha prosperidade, está demorando demais a resposta, e isso, e mais aquilo, não dá. Calma, em nome de Jesus, tenha paciência, abençoado. Nós não podemos apressar Deus. Você está na graça, você está no caminho certo. Calma. O que você precisa, o que eu preciso, o que você precisa, você que está aí do outro lado, vai vir. Mas não vai vir no seu tempo. Vai vir no tempo da soberania do Deus que estamos servindo. Então, tenhamos todos calma, paciência. A Bíblia diz, mais precisamente no livro lá de Eclesiastes, capítulo 3, você medita e lê em casa, tudo tem o tempo certo de acontecer. As coisas, e a Bíblia é bem precisa, para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Para todo propósito, todo, debaixo do céu. Isso é a transformação do familiar, do filho, do marido, da esposa, a cura, a prosperidade, a resposta, aquela questão que você quer que se resolva lá no cartório, ou no banco, ou na audiência que está para acontecer daqui a 15 dias ou um mês. Tudo tem um tempo. Diz o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Então vamos ter calma para esperar esse tempo. Vamos ter paciência. Há pessoas muito apressadas em querer resolver logo as situações da sua vida. Há pessoas muito apressadas também em querer saber logo um tal assunto da Bíblia. Ah, eu quero uma explicação. O pastor tem que ter uma resposta. Isso acontece muito com as pessoas que entram em contato com a gente através da internet. Pessoas muito apressadas, elas querem logo uma resposta do porquê, lá no livro do Apocalipse, o porquê disso, o porquê daquilo. Calma, Deus no seu devido tempo dá um entendimento de todas as coisas, amém? Tenha paciência com Deus, tenha paciência com a graça de Deus, não só no sentido da vida, no que você precisa, no que você quer que se resolva, mas também paciência com os mistérios de Deus. O que você quer saber, Ele te dará o entendimento no tempo dEle. Ah, por que tal país está caindo bomba, está guerra, por que o outro não está? Ah, o pastor tem que dar uma explicação, por que tal livro está falando isso, por que o Apocalipse está dizendo aquilo? Calma, gente. Deus no seu devido tempo dá um entendimento de todas as coisas.
Paulo diz na carta aos Filipenses que nós temos que caminhar sobre a terra com aquilo que Deus já nos deu. E sejamos contentes e felizes com o alimento compreendido, dado por Ele. Antes desse Deus te dar as coisas que você precisa, isso é muito bom ser dito, a compreensão dos mistérios mais profundos na Bíblia, porque tem pessoas que só querem saber mistério, mas antes de Deus te dar entendimento dos mistérios mais profundos, Deus quer te ensinar a amar. Tem pessoas que não querem pregação de amor. Eu não quero ouvir pregação de amor, eu não quero ouvir pregação de perseverança, de fé. Não, eu quero mistérios profundos. Eu quero saber como que é lá em cima, a quantidade exata que tem de anjos. Por que o Apocalipse está falando da besta? Eu quero saber sobre os cavaleiros, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Misericórdia. Que adianta? O apóstolo Paulo até diz, você conhecer os mistérios e não ter a prática de amar, não é verdade? E não ter a prática do perdão. Então é muito importante o tema de hoje. Antes de você compreender os mistérios mais profundos, Deus quer te ensinar a amar, Deus quer te ensinar a perdoar. Há muitas pessoas sem a prática de amar. Há muitas pessoas iradas, nervosas, brigando muito, tratando mal as pessoas, olhando para elas, é como se não houvesse naquela pessoa nenhuma importância. E todos nós somos importantes. Amém? Então, há uma frieza sobre a terra. Então, Deus quer te ensinar a amar, a vencer essas situações da carne. Do que adianta saber todos os mistérios, se você não tem a prática do amor, se você não sabe dominar os problemas da vida, a ignorância que às vezes você tem na sua carne, de brigar tanto, de ter tanta raiva, de ter ira das pessoas. Então, antes de Deus revelar os seus mistérios, a sua graça, nas coisas mais profundas, Ele quer te ensinar a ser generoso, Ele quer te ensinar a ter esperança, amém? Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela perde a vontade de viver. Quando uma pessoa perde a esperança, ela perde a vontade de continuar, de seguir em frente. Então, antes de Deus te ensinar coisas profundas, os mistérios dEle, a verdade dEle, Ele quer que esse coração tenha esperança. Porque se você perde a esperança, você é alguém que não consegue prosseguir. Você não consegue seguir. Então Deus quer te ensinar a ter perseverança, confiança nele, para que você não desanime em suas tribulações. Que adianta você conhecer tantos mistérios e ser uma pessoa desanimada na sua vida, sem ânimo para nada. Surgem as coisas e você é uma pessoa depressiva, escrava, refém da tristeza. E Ele também quer te ensinar a glória de hoje, que é ter paciência. Ele quer que você aprenda todas essas coisas antes de revelar mistérios. Nós temos que aprender a possuir a paciência. E a nossa carne não gosta de ter paciência. É uma verdade, ela não gosta. A nossa carne quer tudo de imediato. Ela não gosta de ouvir esse assunto. Ela não gosta nem quando a mensagem, a reunião demora. Se a mensagem demora um pouco mais, a carne não gosta. Veja, a nossa carne, a nossa natureza humana é impaciente por natureza. Não é uma coisa agradável a paciência, mas a gente precisa aprender a desenvolver, a gente precisa aprender a possuí-la em nome de Jesus. Amém? É muito importante isso. E eu quero começar lendo com todos vocês Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Romanos 5, 3. E começa assim, Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos
nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Imagine se Paulo não tivesse paciência. Como que ele estaria falando algo assim, ou vivendo isso aqui? Não é verdade? Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente entende o que é ter paciência. Porque a sua vida não foi fácil. Ele sofreu muitas vezes. Ele foi perseguido muitas vezes. Ele apanhou muitas vezes por pregar o Evangelho. Quem não é paciente, sai logo. Abandona logo. Não é verdade, abençoado? Ele foi muito perseverante. Para uma pessoa se gloriar nas suas dificuldades, mesmo passando pelo que eu estou passando, eu sou mais que vencedor, Deus é comigo. Você tem que ser uma pessoa muito paciente para isso. Caso contrário, você desiste, você retrocede, você renuncia à graça de Deus. Não é verdade? E Paulo, além de sofrer muitas vezes, ele falava da graça e muitas pessoas não davam ouvidos a ele. A igreja aos Coríntios é um exemplo. Ele falava e o povo nem aí para ele. Como também os profetas, o Senhor Jesus também passou por isso. Mas por causa da paciência de Paulo, ele continuava falando da graça. Quantas pessoas já viraram as costas para a gente aqui, mas por causa da paciência, eis-me aqui perseverando. E graças a Deus aqui estamos. A paciência tem sido muito importante na nossa vida, para nós estarmos aqui hoje, com essa porta aberta para receber vocês. Amém, abençoado? Então a paciência é um fruto muito importante, e a gente tem que aprender a possuir, a desenvolver esse fruto em nossa vida. Não é fácil. A carne nossa não gosta disso, porque a gente quer tudo logo, a gente quer que as coisas se resolvam logo. Mas eu recebo você reinando em vida. Amém? Seguindo, Romanos 5, verso 4 agora. E a esperança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Isso, sem paciência, não tem como acontecer, não é verdade? A perseverança, para uma pessoa perseverar, ela tem que ter o quê? Paciência, para ela prosseguir. Sem paciência, a pessoa não segue, ela não continua. Seguindo, verso 5, ora, a esperança não confunde. Se você está no reino de Deus, na graça de Deus, você não anda confuso. Será que é aqui que eu devo estar? Na igreja Vida Cristã? Ou é lá? Ou será que eu tenho que ir para lá ou para cá? Para onde eu vou? Não, quando você está no reino de Deus, você não é confundido por sua carne. Toda confusão se dissipa. Amém? É muito importante isso. E mais, você para de se envolver em debates, em discussões. Pessoas que querem debater, discutir com você no trabalho, na rua, na vizinhança, na internet, acerca da graça de Deus ou da lei, ou até mesmo com relação à Bíblia. Tem pessoas que querem entrar em debate. Quando você está no reino de Deus, quando você está vivendo a paciência, você já não se envolve com isso. Amém? Você entende que é Deus que revela. A paciência te dá essa compreensão. Não é Deus que vai revelar, é Deus que vai dar um entendimento no coração desse abençoado, em um nome do Senhor Jesus. Seguindo, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Outorgado, ou seja, dado. Então, o Espírito de Deus já nos foi dado para todos nós. Que pena que muitas pessoas não estão desfrutando desse entendimento. Estão buscando o reino de Deus.
E nós temos aqui a alegria de saber na palavra que nós já possuímos a presença do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vejamos um exemplo de paciência que Paulo traz aqui em Romanos mesmo, capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18. Aqui Paulo traz o exemplo de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe for o quê? Dito. Diga graças a Deus. Uma vez mais o comecinho do verso. Abraão esperando contra a esperança. Ver essa igreja hoje aberta para receber vocês é um milagre. Pelo tanto de coisas que eu já enfrentei aqui. Eu sei que Deus me conduz em triunfo, eu sei que eu sou um abençoado, eu sei que Deus é comigo, mas manter esse lugar tem sido um grande desafio. E há de se ter muita confiança em Deus, há de se ter muita paciência para esperar o crescimento, porque senão você desiste. Não é verdade, abençoado? Pelo tempo que nós estamos aqui, você sabe disso. Eu estou vivendo essa fé, crendo contra a esperança. Durante todo esse tempo que a gente está junto aqui, muitas pessoas já viraram as costas para a palavra da graça, mas por causa da paciência, eu continuo o quê? Falando da graça. Por causa da esperança, eu continuo pregando o Evangelho. Por causa da perseverança, eu estou aqui. Então veja, se não fosse esse fruto na minha vida, essa porta não estaria aberta. E eu recebo você desenvolvendo essa confiança, essa esperança. A gente não pode se esquecer do Salmo 1, verso 3, que diz que no devido tempo o fruto vem, o resultado vem, a resposta vem. Isso é para tudo. Isso é na vida de uma pessoa, como também nas coisas em nossa vida. O Salmo 1, verso 3, coloca aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não o quê? Não murcha, não desiste, não desanima, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então tem um tempo, e a gente tem que ter paciência para esperar esse tempo. Cada um de nós, sobre a terra, é essa árvore, e essa corrente de águas é a palavra que está passando aqui sempre. Então vai chegar um momento que a gente vai ver o fruto, a gente vai ter a resposta das nossas orações, a gente vai tomar posse daquilo que a gente não está vendo. Puxa, pastor, há tanto tempo eu tenho pedido, eu tenho declarado por isso, e eu ainda não estou vendo. Tenha calma, você declarou, você orou, então vamos esperar. Vamos acreditar que o serviço dos anjos estão ministrando, e essa cura vai vir, essa saúde vai acontecer, esse emprego, essa porta vai se abrir para você, o crescimento na igreja também vai acontecer, vai haver muita generosidade da parte das pessoas que estão nos ouvindo. Eu recebo isso também acontecendo, que as pessoas vão ajudar esse ministério. Há uma despesa aqui, e vocês são testemunhas disso, mas eu recebo que Deus está providenciando através dos anjos muita prosperidade para a tua vida, para que você tenha condições de ajudar esse ministério em nome do Senhor Jesus. Amém? O mais importante que você não pode perder, e que eu falei no início, nós estamos no caminho certo, nós estamos na graça, e Paulo diz lá em Atos que essa graça tem poder de edificar, de fazer muitas coisas, de realizar muitos milagres, de levar a gente a tomar posse daquilo que a gente precisa em nome de Jesus. Amém? Então, seguindo aqui com a leitura, Romanos 4,18. Seguindo aqui com a leitura, Romanos 4,18. Abraão esperando contra a esperança,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe for o quê? Dito, assim será a tua descendência. Você e eu somos filhos de Abraão, amém? Não segundo a carne, como Isaac, mas segundo o Espírito, pela fé. Porque nós cremos no mesmo Deus que Abraão cria. E nós hoje confessamos e compartilhamos o mesmo Deus que ele confessava. Amém? O Senhor Jesus, e Paulo também afirma isso, que nós somos filhos pela fé de Abraão. Em Gálatas 3,7, ó. Gálatas 3,7. Coloca aqui no telão, por favor, para remir o tempo. Gálatas 3,7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Então, diga, eu sou um filho de Abraão. Mas segundo a carne? Não, segundo o Espírito. E Jesus também disse em João 8,39, da seguinte maneira: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? A fogueira santa, o tapete de sal, não é verdade? A fronha que ele levava para dar para Sara. Não, foi isso? A água benta, a água ungida. Essas não foram as obras de Abraão? E ele falou: olha, filhinho, Isaac, vou levar você para o pastor te apresentar para Deus. Foi isso? Foram as obras de Abraão? Não. Foi crer em Deus, foi confiar na sua palavra, foi a sua obediência, ao ponto que Deus falou: ó, larga tudo aí, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele, por amor a Deus, por obediência a Deus, foi. Então essas foram as obras de quem? De Abraão. E tem um detalhe muito importante na Bíblia. Você sabia que Deus mostrou você para Abraão? Mostrou você. Eu, você e quem está me ouvindo? Mostrou. Mas como assim, pastor? Deus pegou a minha vida e mostrou para Abraão? Como assim? Coloca aqui, Gênesis, capítulo 15, verso 5. Gênesis 15, 5. Olha só aqui no telão, abençoados. Então conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta o quê? As estrelas, se é que o podes. Ele diz: será assim a tua posteridade, ou seja, a tua descendência, que a gente acabou de ler lá em Romanos. Abençoados, essas estrelas aí éramos nós, que viria e que se vestiria de terra, de um corpo de carne, e que estaria, e como está hoje, andando sobre a terra. Então Deus nos apresentou para Abraão os espíritos, anjos, que no tempo do Senhor se vestiria de terra e que estaria aqui andando sobre a terra. Somos nós, em o nome de Jesus, amém? Agora voltemos aqui à leitura de Romanos, capítulo 4, verso agora 19. E sem enfraquecer na fé, assim eu recebo você também, aprendendo a possuir a fé ativada em você, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Abraão esperou. E se Abraão esperou, será que você não pode esperar um pouco também? Amém? É importante isso para cada um de nós. Sabendo você de um Deus poderoso que está dentro de você. Porque hoje nós temos conhecimento que nós somos moradas do Espírito de quem? De Deus. Se Abraão teve paciência, será que nós não podemos ter um pouquinho também? Sabendo que Deus está dentro da gente.
que tem um mundo espiritual a nosso favor. Eu recebo você tendo essa paciência. Amém? Repitam todos comigo. Eu recebo hoje sendo o melhor dia da minha vida. E já recebo que vou ter a melhor semana da minha vida. Porque Abraão se fortalecia dando glórias a quem? A Deus. Então você também acabou de fazer isso. Dando graças pelo dia e já recebendo que vai ser o melhor dia da sua vida e que você vai ter uma semana maravilhosa. Veja o que a Bíblia ainda nos ensina aqui em Romanos, capítulo 15, verso 4, acerca da paciência. 15, 4. Pois tudo quanto outrora, ou seja, lá atrás, no passado, foi escrito para o nosso quê? Ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, todos os exemplos, tudo que está nas Escrituras, foi escrito para a nossa esperança, para a nossa perseverança, para o nosso consolo. Essa é a função da palavra do Senhor. Não apenas nos revelar mistérios e mistérios e mistérios, mas para trazer para todos nós o entendimento da paciência, o entendimento da confiança, da esperança, do consolo que precisamos para que venhamos sempre olhar o quê? Para frente. Como é bom saber e como é bom ter o exemplo da lealdade de Daniel. Isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, o exemplo dele. Porque por ele ter sido leal, ele foi bem-aventurado, ele foi protegido, ele foi livrado por Deus. Olha como é importante as coisas que estão nas Escrituras. Há muitas pessoas que não acreditam mais na Bíblia, sabia? E que falam que muitos acontecimentos da Bíblia são falsos, são mentirosos. Nunca houve dilúvio na Bíblia, o mar vermelho nunca se abriu, é uma fantasia, é uma mentira, é um fake que está na Bíblia. E que Jesus nunca foi crucificado, pelo contrário, ele viveu aqui sobre a terra como qualquer ser humano, e que casou com Maria Madalena, e teve filhos e filhas, e envelheceu como qualquer ser humano envelhece, depois morreu e ficou os filhos aí, a descendência, está por aí até hoje. Então veja, há muitas pessoas para levar muitos corações a ser descrentes da palavra de Deus, infelizmente. Mas aqui diz que tudo que está na Bíblia é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para que você venha ter consolo, é para que você venha ter esperança. A história de Abraão, os exemplos que a gente tem aqui na Bíblia, de fé, de perseverança, dos homens de Deus, tudo é para o nosso crescimento espiritual. Diga graças a Deus. E vamos às Escrituras, como por exemplo o Salmo de Davi. Quantas coisas boas Davi falou, usado por Deus, para o nosso consolo, para a nossa firmeza em Deus, para a nossa esperança. Não tem como a gente desprezar e dizer, não tem como a gente dar valor mais a isso, é tudo antes da cruz. Não, mas foram situações inspiradas por Deus, exemplos bons para o nosso crescimento. Olha só, e que Paulo também cita muitas Escrituras. Eu não sei se você já se deu conta, que sempre quando Paulo escreve as suas cartas, ele cita, e assim foi dito lá nas Escrituras, e assim foi dito nos Salmos. Então veja, Paulo o tempo todo traz as Escrituras, porque as Escrituras têm algo de bom para todos nós, tem consolo para a nossa vida. E vejamos o que diz o Salmo 40, verso 1. Olha só, Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ou seja, ele teve paciência em Deus. E ele se inclinou o quê? Para mim e me ouviu quando clamei o socorro. Que coisa linda, meu Deus. Davi no velho pacto,
antes da graça de Deus. Veja só, no velho pacto, no Velho Testamento, tinha confiança e esperança e paciência em Deus. E você na graça não vai ter? Sendo propriedade exclusiva de Deus, predestinado, abençoado, um espírito em um vaso de barro, o bom perfume de Cristo, propriedade exclusiva de Deus, não vai ter? Um alguém que tem o evangelho da graça, a última aliança, como conhecimento na mente, no espírito, não vai ter? Sabedor que existe um mundo espiritual, anjos poderosos, arcanjos ministrando em nossa vida, sabedor que o mal está destruído e que só existe um Criador, um chefe do mundo, Deus. Se Ele teve, você com a graça de Deus tem que ter muito mais. Amém, abençoado? Porque nós somos conhecedores de muita coisa. Deus tem te dado muita sabedoria sobre a terra, através da sua graça. Amém? E ainda aqui no livro dos Salmos, abra no Salmo 27, a partir do verso 13. Salmo 27, 13. Olha só. Eu declaro essa palavra na sua vida. Salmo 27, a partir do verso 13. Eu creio que verei a bondade de quem? Do Senhor. Diga, eu também creio que verei a bondade do Senhor em minha vida. Que coisa linda. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aqui. Eu recebo você também crendo que você vai ver a bondade do Senhor na tua vida. Foi? Olha que coisa boa. Verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Uma pessoa que espera é uma pessoa que tem o quê? Paciência. Como que você vai esperar algo se você não tem paciência? Não é verdade, abençoado? Para você esperar algo, você tem que ter paciência. Se você está triste, se você está preocupado, se você está muito pensativo, roendo as unhas, pastor, nem sei mais, não tem mais, de tanto que eu fico roendo. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, pastor. Eu não sei como é que eu vou pagar aquela conta. Eu estou numa aflição. Bom ânimo. Creia que você vai ver a bondade de Deus através dos anjos. Em nome de Jesus. Porque eu também estou nessa fé. Também estou esperando esse milagre. Em nome de Jesus. Vamos a mais um salmo. Salmo 37, verso 7. 37, 7. Salmo 37, 7. Descansa em quem? No Senhor. E espera o quê? Nele. Mais uma palavra para que você venha desenvolver a sua paciência. Ah, pastor, hoje eu adentrei aqui na igreja numa preocupação, num nervosismo e falando, mas Deus, há tanto tempo eu te peço, há tanto tempo, mas está demorando, eu não aguento mais, não dá. Aí Deus traz a palavra dizendo para você, dá sim, acalma o teu coração. Amém? Você verá a minha bondade. Acalma o teu coração. Confia em mim, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Ele vai trazer, tanto para você como para mim, para quem está me ouvindo, o que nós precisamos em nome de Jesus. Agora vamos a Provérbios, capítulo 20, verso 22. Provérbios 20, 22. Só palavras de bom ânimo nessa manhã para todos nós, para que você venha ter esperança, confiança, perseverança e a paciência ativada em teu coração. Provérbios, capítulo 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal,
espera pelo Senhor, que é ter paciência, e Ele te livrará dessa situação. Nunca devemos planejar vingança, nunca devemos agir dessa maneira. Devemos sempre esperar no Senhor. Ah, pastor, mas eu quero muito ver aquela pessoa pagando, sofrendo para pagar o que me fez. Eu quero ver muito aquele fulano quebrando a cara mesmo, sofrendo. Abençoados, existe uma justiça, a de Deus, a lei da semeadura, e a lei da semeadura existe. O nosso Deus diz: de mim ninguém zomba, o que o homem planta, ele vai colher. Tudo que nós fazemos de ruim, de mal, volta. Então fique tranquilo, não planeje nada. Toda maldade que essa pessoa está semeando, ela vai colher. Tudo que essa pessoa fez contra a sua família, contra o seu filho, contra você, essa pessoa vai colher. Não é você que tem que fazer algo contra essa pessoa. Ela fez, vai voltar para ela. Amém? É palavra de Deus. Vejamos também o que diz Deus através da boca do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Isaías 64, 4. E começa assim, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Eu recebo essa palavra, declaro você com essa paciência, esperando em Deus, no Senhor, sabendo esperar. E como que esse Deus trabalha? Através dos anjos. Enquanto nós estamos aqui reunidos, meditando na palavra, o mundo espiritual está trabalhando naquela causa, naquela situação, naquele familiar, naquele filho, no casamento do seu filho, enfim, naquele pedido que você fez ao Senhor. Vamos acreditar, crer, que nós vamos ver a bondade de Deus nessa situação. Amém? Agora vamos a Hebreus 11, 1. Mais uma evidência nessa manhã abençoada. E começa assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E se você não tem paciência, como é que você vai esperar? Não é verdade? Se você não tem paciência, como é que você vai tomar posse? Então a Bíblia nos ensina a crer, mas também ao mesmo tempo ela nos ensina a esperar, a ter paciência em o nome do Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então recebo você tendo paciência diante daquilo que você está profetizando, porque é assim que nós temos que viver a fé. Amém? Porque se você não tem paciência, então como é que você vai tomar posse, abençoado? Como é que você vai permanecer na graça de Deus? Ah, mas eu orei, eu pedi, estava demorando, não vou mais. Não vai tomar posse. Tem que esperar. Está aqui, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você está com aquela convicção. Bom, eu declarei a minha cura, declarei a minha prosperidade. Então, agora eu vou esperar. Eu vou acreditar que os anjos já estão ministrando e vou seguir louvando ao meu Deus, vou seguir congregando e vou regando essa minha causa, chamando a existência. Recebo que os anjos estão ministrando, eu vou tomar posse, hoje é o melhor dia da minha vida, e vai regando, sempre com a confissão, com a oração, aquela situação. Isso é paciência, isso é saber esperar. Agora, se você não viu o que está ensinando aqui, como é que você vai tomar posse? É verdade?
E é aí que muitos desistem no meio do caminho, né? Infelizmente. Mas eu recebo você perseverando. É abençoado. Viver a graça, ter o conhecimento da graça é uma coisa, viver é uma outra totalmente diferente. Saber onde está escrito é uma coisa, viver é totalmente diferente. O viver vai exigir muito de você, vai exigir de você calma, vai exigir de você esforço, perseverança, oração, vai exigir de você confiança. Eu semeei, eu plantei, mas ainda não estou vendo os frutos. Aí Deus, tenha calma que você vai ver. Então, viver a graça de Deus vai exigir de você tudo isso. E eu recebo você dando frutos. Diante de tudo que nós estamos aprendendo aqui, em nome de Jesus. Você precisa ter paciência com o irmão. Ah, pastor, tem uma pessoa que me pergunta muito as coisas. Só responda aquilo que você sabe. Responda aquilo que você alcançou, que Deus te deu entendimento, que Deus te revelou. A pessoa fica me perguntando um monte de coisa, pastor. Semeie, responda naquilo que você já recebeu de Deus. Aquilo que você não sabe, pede para a pessoa ouvir a mensagem. Ó, tem uma mensagem que fala sobre isso. Eu não tenho muito entendimento para te explicar agora, mas tem uma pregação na internet que fala sobre isso. Convida a pessoa a ouvir as mensagens na internet. Tenha calma nesses momentos, como Paulo tinha. Tem pessoas que têm o seu tempo de entender as coisas. Tem umas que entendem logo e não quer ficar só em casa ouvindo, vem logo congregar. E tem outras que demoram um tempo para entender a importância do congregar, de estar aqui. Graças a Deus você entendeu a importância de congregar assim que você ouviu a palavra da graça. Bom, não vou ficar só ouvindo em casa, eu tenho que estar lá também junto com os irmãos. Eu tenho que praticar a palavra que está lá descrita em Hebreus. Não deixemos de congregar. E graças a Deus você está vivendo essa palavra em sua vida. Olha o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo 2,10 sobre esse assunto que eu estou conversando aqui agora com vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,10. E começa assim a segunda carta de Paulo a Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo o que? Suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterno o quê? Glória. Que salvação é essa? Do Espírito? Não, porque segundo o Espírito já estamos salvos pelo esforço de Cristo, mas salvação da carne, salvação da lei, das coisas da lei, da confusão religiosa que está aí fora. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tinha paciência com as pessoas. Nós temos que ter também. Cada um tem o seu tempo de entender a graça. Tem umas pessoas que demoram um pouco mais e outras um pouco menos. E a gente tem que ter paciência, em nome de Jesus. Tem pessoas na nossa família que vai demorar mais tempo para vir, e outras vão vir logo. Mas aí quem determina é o Senhor. Mas você lança semente, Deus dá o quê? O crescimento. Amém? Já tem pessoas que vêm logo, mas outras demoram um pouco mais. Ainda aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vejamos o capítulo 2, verso 24. 2:24. Ora, é necessário que o servo, olha só, que o servo do Senhor não viva o quê? A contender. E sim, deve ser o quê? Brando para com todos. Está vendo? Brando para com todos. Apto para instruir. Paciente. Tem que ser paciente. Eu declaro essa sabedoria da paciência ativada na sua vida. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que o ministro, o servo de Deus, tem que ter muita paciência em tudo. Nas tribulações, nas aflições, nas perseguições. Se não me falha a memória, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é isso mesmo? É, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4. Olha só. Vamos acompanhar aqui no telão.
Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muito o quê? Paciência, nas aflições, nas privações, que é aquele momento de dificuldade financeira, né? Vai vendo. E nas o quê? Angústias. Paciência, isso vai passar. Uma dificuldade, ela não vem para ficar uma vida inteira ali. Uma angústia, uma doença, uma perseguição, um problema. Isso não vai durar uma vida inteira na sua vida. Isso vai passar. Diga, eu recebo essa palavra. Enquanto não passa, tenha paciência, espere. E você verá a bondade de quem? De Deus. Então, a igreja, que somos nós, precisamos de tudo. Precisamos de mistérios, precisamos da palavra de esperança, precisamos da palavra de perseverança, a palavra de amor, de perdão, e a palavra da glória de hoje, que é a paciência. Então nós precisamos de tudo. Então não podemos desprezar a Bíblia. Ah não, o que me interessa é só as 14 epístolas de Paulo. Não, nós precisamos de tudo. Porque Paulo falou, ó, as escrituras são muito importantes. Porque nela nós vamos ter consolo, nós vamos ter perseverança, porque a gente vai ver os exemplos dos homens da fé, dos heróis da fé. E Paulo pega o capítulo 11 de Hebreus para falar dos heróis da fé, o amor que eles tiveram, a perseverança que eles tiveram, a obediência que eles tiveram, a determinação que eles tiveram. Paulo cita tudo aquilo para que a igreja se sinta o quê? Renovada no ânimo, fortalecida, a não desistir. O mesmo Deus está fazendo hoje aqui com a gente. Ele quer renovar o teu ânimo, para que você esteja mais firme na palavra, mais confiante, que você não está só sobre a terra. Existe um Deus contigo sim, e anjos também, em o nome de Jesus. Louvado seja. E paramos por aqui. Vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus pela glória de hoje. Vamos lá, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Maravilha esse nosso Deus, né? Oh Deus bondoso, maravilhoso, obrigado Senhor, por esse ensinamento todo especial. O Senhor que sonda mentes e corações sabe a necessidade do teu povo, Senhor. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. De repente esse abençoado adentrou aqui hoje com o coração apertado, triste, preocupado, ansioso, e o Senhor trouxe essa palavra hoje para que a gente venha a crer que não só o pastor, porque é ovelha também, mas todos que estão aí contigo, pastor Sandro, verão a minha bondade. Eu recebo, meu Deus, eu recebo que todos nós vamos ver a tua bondade, vamos ver as promessas se cumprindo, e eu recebo esse coração, meu Deus, desenvolvendo a paciência, a esperança, a confiança, a perseverança, tudo que o Senhor nos disse hoje. E eu digo para ti, Deus, eu, pastor Sandro, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio no ensinamento da Bíblia, nas Escrituras, em tudo que foi dito para mim hoje, Senhor. E receba em minha vida, e receba o meu coração na glória de hoje, na paciência que o Senhor quer que eu esteja, e a tua igreja também, em nome de Jesus. Agradeça a Deus. Se o seu coração estava preocupado, pastor, eu não sei o que fazer, como é que eu vou resolver? Peça a Deus para Ele acalmar seu coração. Deus, acalma meu coração. Você que me ouve também, de onde quer que você esteja, com relação à sua casa, com relação à sua família, com relação ao seu trabalho, com relação a essa situação que você vai resolver essa semana,
pastor, eu vou estar lá no cartório, eu vou procurar o advogado essa semana, eu vou ter que estar lá no tribunal, vai ter a audiência. Então, diante de tudo isso, peça para Deus acalmar seu coração. Deus, acalma meu coração. Eu recebo meu coração na tranquilidade do Teu Espírito, Senhor, na paz do Teu Espírito, no amor, na confiança que a Tua palavra, Senhor, nos ensinou hoje. Converse com Deus e peça essa tranquilidade, que Ele venha acalmar você, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Só o Senhor para nos dar consolo, só o Senhor para renovar a nossa firmeza, a nossa esperança, só o Senhor para tirar a nossa mente, o nosso coração do desânimo, da tristeza, do vazio. Muito obrigado, Deus, pela palavra de hoje. O Senhor sempre cuidando de cada um de nós, em todo momento. A gente estava precisando, Senhor, e o Senhor nos alimentou uma vez mais. Louvado seja o Teu nome. E já declaro, já profetizo, já chamo a existência, que vou ter a melhor semana da minha vida, porque sou mais que vencedor. Eu tenho a graça de Deus e a vida do Senhor Jesus dentro de mim. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Tenham todos a melhor semana da sua vida. O Senhor é contigo. Não perca a sua esperança. Bom ânimo. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.